Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fabiana Fagundes, eu sou pediatra e neonatologista e nesse vídeo nós vamos falar sobre o uso da chupeta. Esse é um assunto bastante polêmico, mas essa discussão é importante para que os pais e os cuidadores entendam não só os benefícios, mas também os malefícios do uso da chupeta antes de tomar qualquer decisão. Para começar, a gente precisa lembrar que apesar do bebê não falar, ele consegue se comunicar de diversas outras formas. Ele sorri, ele balbucia, ele resmunga, ele grita e ele também chora. E a gente precisa refletir um pouco sobre esse choro do bebê para que a gente tente entender o que esse choro significa. Esse choro pode querer nos dizer várias coisas, por exemplo, eu tô com frio, eu tô com sede, eu tô com fome, eu tô com sono, cansada e não tô conseguindo dormir, a minha fralda tá suja, eu quero colo, carinho, eu tô com dor, enfim. O choro do bebê pode significar muita coisa. Entender essa linguagem do bebê pode ser algo meio complicado para algumas famílias, principalmente no início, mas com o tempo isso vai se tornando uma coisa natural. E outro ponto importante, os pais precisam aprender a lidar com a angústia de ver os filhos chorando para que eles tenham um tempinho de identificar qual é o real motivo daquele choro. Quando o bebê chora e o pai logo oferece a chupeta, ele realmente vai conseguir acalmar o bebê, mas isso não quer dizer que a necessidade do bebê foi atendida ali naquele momento. Muitas vezes o bebê se acalma porque recebeu um consolo, ainda que esse consolo seja temporário. E agora, gente, com isso em mente, nós vamos falar de alguns pontos positivos e de outros pontos negativos do uso da chupeta. Então, começando com os pontos positivos, a gente sabe que de fato a chupeta acalma o bebê, mas como a gente acabou de falar, isso não quer dizer que a necessidade dele foi atendida. Outro aspecto é que alguns estudos mostram que a chupeta pode reduzir sim o risco de morte súbita e ainda a gente sabe que a chupeta alivia a dor do bebê, como acontece principalmente nas crises de cólica. E agora falando dos pontos negativos, quando o bebê suga a chupeta, ele pode ficar cansado, ter uma fadiga muscular sem ter recebido o alimento que ele receberia se estivesse sendo amamentado. E isso é importante principalmente nos bebês menores. Outro aspecto importante é que quando o bebê suga a chupeta, ele trabalha a musculatura da face de forma muito específica e diferente do que seria trabalhado se ele estivesse sendo amamentado. E isso traz uma série de consequências. Por exemplo, pode causar uma confusão de bicos e depois ele não conseguir sugar adequadamente a mama. O bebê também pode ter uma alteração do desenvolvimento da conformação facial e aí depois isso trazer alguma dificuldade no desenvolvimento da fala, da mastigação, da deglutição e do desenvolvimento dos dentes. Essa alteração da face também pode fazer ele começar a respirar com a boquinha aberta, que é o que a gente chama de respirador oral, e isso vai propiciar o surgimento das otites, que são as infecções de ouvido. E além disso, o bebê que usa chupeta tem mais risco de ter infecções como diarreia, aftas e sapinhos. Outro ponto muito importante, o uso da chupeta pode causar acidente. Alguma parte dela ou dos prendedores pode se soltar e o bebê aspirar, por exemplo, essa parte que se soltou. Muita coisa, né, gente? Mas enfim, a decisão final vai ser sempre da família. É a família que vai decidir se vai ou não vai oferecer a chupeta ao filho. E se a decisão for oferecer a chupeta, é importante que isso seja feito somente depois que a amamentação estiver bem estabelecida, com o bebê mamando bem, ganhando peso e a mãe já sem dor para amamentar. Outro ponto importante é tentar restringir o uso da chupeta até no máximo a criança completar 1 ano de idade. E mais uma dica super valiosa, tentar restringir o uso aos momentos em que a criança estiver mais agitada, mais nervosa e retirar a chupeta assim que ela ficar mais calma. Então é isso, gente, eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês façam uma boa escolha. Um beijo!